Bom dia para você que está em casa, nós já estamos no ar com o seu estilo de vida nessa terça-feira, dia 16, terça-feira ensolarada, pronta mesmo para a gente já começar o dia animado, né? E a gente vai começar animadamente aqui no estilo de vida, com bastante felicidade, com bastante alegria. Nós descobrimos, inclusive, ontem a diferença entre alegria e felicidade, e que bom que esse programa proporciona momentos assim pra gente, né? A alegria não é passageira, a nossa felicidade perdura, porque nós temos o nosso encontro marcado todos os dias às 9h20, aqui na programação do Amazonsat. E nós vamos conversar dando uma volta pelas nossas redes sociais, como nós fazemos todos os dias. O que são as nossas redes sociais? É a forma que você tem de interagir com a gente todos os dias, seja ao vivo ou através dos nossos bastidores. É isso mesmo. Tudo que vocês mandam pra gente passa pela nossa produção e vocês têm também a chance de conhecer os bastidores desse programa, incluindo a nossa produção. Então, na nossa fanpage, que é o www.facebook.com/Estilo Vida, vocês encontram, inclusive, muitos conteúdos relacionando a nossa produção, e vocês conseguem conhecer a nossa produção através dos nossos conteúdos, através dos nossos vídeos que são feitos especialmente para a internet. Mas, além disso, vocês também podem nos acompanhar através do Instagram, que é o @Estilo Amazonsat. Vocês encontram também o conteúdo que a gente vai postando para vocês lá. Como eu sempre digo, são vídeos mais curtinhos e algumas fotos também. Então, se você é fã dos cliques, é só abrir lá nosso Instagram que você vai encontrar tudo referente ao programa. Mas, além disso, você também consegue interagir com a gente ao vivo, que eu acredito que seja a oportunidade mais legal que esse programa te proporciona, né? Porque quem é que te dá as chances de ter a sua pergunta, seu questionamento, a sua dúvida respondida assim ao vivo, na hora que você quer? Só o estilo de vida mesmo, e é por isso que você pode anotar já no seu celular, no seu caderninho, aonde for, em algum lugar que você não perca, que você não consiga esquecer, o nosso número, que é o 98111-4512, e você já pode começar a mandar suas participações pra gente, porque nós já estamos prontos para responder todas as suas dúvidas. E para conversar com a gente hoje, nós convidamos o psicólogo Amon. Ele vai explicar pra gente, vai conversar um pouco com a gente em relação ao machismo. Nós vamos fazer assim digamos que, não uma guerra, mas uma reflexão entre o machismo e o cavalheirismo, né, doutor? O que será que é machismo e o que será que esse sentimento, que esse tipo de atitude pode provocar numa mulher? Sim, e por incrível que pareça, primeiro, bom dia a todos, né? Por incrível que pareça, a sociedade vem distribuindo muito bem esses termos hoje em dia. Qualquer atitude que alguém tenha é machismo, até que ponto isso é machismo, até que ponto é cavalheirismo. Não, se eu fizer isso a mulher não aceita, a mulher aceita. Então até onde a gente pode ir com essa conversa, hoje a gente vai entender um pouquinho. E o que é o machismo? Acho que antes da gente entender o que uma coisa pode causar em uma pessoa, né? O que um sentimento pode causar, ou que sentimentos isso pode desencadear numa pessoa, a gente precisa entender do que a gente está falando. Então, o que é o machismo para a gente começar? Sim, o machismo, ele é, na verdade, um pensamento, um comportamento que já nasceu historicamente viável desde o século passado, vamos dizer assim, aonde começou a distribuir mais a atitude entre homem e mulher. Qual é a responsabilidade? Atitude não, responsabilidade. A responsabilidade do homem era de trabalhar assim e a mulher era de cuidar dos filhos. Então tinha muito esse negócio de determinados comportamentos era viável para o homem, era bom para o homem, e determinados era exigido da mulher. Então, nesse sentido, criou-se a ideia do machismo, que era exatamente o que pode e o que não pode o homem e a mulher fazer. Eu não sei se eu me fiz entender um pouco. Quando a gente está conversando sobre isso, então a gente está falando de comportamento. Seria mais ou menos isso. São aquelas atitudes que influem no seu comportamento, isso, ou o comportamento que te definem de uma forma ou outra. Aí a gente entra no cavalheirismo, que na verdade é a atitude que você vai ter perante uma pessoa, da educação. Do machismo é em relação à questão do trabalho, entende? Do que eu posso fazer enquanto homem, mas do comportamento. Vamos dizer assim, um é um comportamento, o outro é uma ação. Eu acho que vai ficar melhor para a gente entender. O comportamento, o homem pode jogar bola, a mulher não pode. O homem pode brincar de carrinho, a mulher não pode. Então, isso é um comportamento. A atitude é o cavalheirismo.
Então, o homem ter um gesto cortês, ter uma atitude de cortesia, é um ato de cavalheirismo. Dar uma rosa para uma mulher, isso é uma atitude de cavalheirismo. Puxar uma cadeira, abrir a porta do carro, são atitudes de cavalheirismo. E aí vem, no século XVI, isso era uma atitude, um comportamento muito tranquilo e socialmente aceito. A mulher tinha o prazer de ter um homem que fizesse aquilo para ela. Mas com a Revolução Industrial já na França, começa a trabalhar a questão dos direitos iguais, a mudança da família, passa-se a ter uma família menos extensa, mais uma questão de trazer a família do campo para a cidade, para a mão de obra, para o consumo, por conta da própria questão do capitalismo. E aí começa a se bater muito nessa questão das atitudes das mulheres também terem atitudes de homem, como trabalhar no mercado de trabalho, ter os mesmos direitos. Então elas vieram lutando. Por quê? Na França precisou de mão de obra, então chamaram as mulheres também para trabalhar, só que ela tinha carga horária dobrada, ganhava menos que os homens, e aí começou a briga entre homem e mulher. E, na verdade, das mulheres com os homens. Elas queriam, na verdade, os direitos dela respaldados, que naquela época não tinha. Então, hoje, tem essa confusão entre homem e mulher dessa atitude. Quando vão sair, querem dividir as contas, né? Antigamente, era descortês de um homem chamar a mulher para sair, não pagar o jantar, não pagar a entrada do cinema. Hoje, já é falta de educação do homem não aceitar que a mulher contribua ali com aquela despesa. Então, hoje em dia, está havendo essa pequena mudança nessas atitudes por conta de toda uma questão histórica. Mas, na realidade, algumas pessoas costumam dizer que o machismo só é machismo a partir do momento que eu me sinto tocada por isso. Então, quer dizer, se eu passo na rua, é aquela grande dúvida, né? Se eu passar na rua perto de uma obra e alguém fizer fio-fio, isso é machismo ou não é? Algumas pessoas defendem que quando você se sente diminuída por causa disso, pode ser que seja machismo. Mas quando você não se sente diminuída, necessariamente diminuída, então não é machismo. Isso confere, é desse jeito mesmo? Ou a gente tem que passar na rua, porque senão a gente fica paranoico, né, doutor? Eu acho que muito do que está acontecendo hoje em dia é isso. A gente olha para um lado e se alguém olhou pra gente já é machismo. Não pode olhar pra mim porque você já tá sendo machista. Até que ponto o machismo realmente é machismo? Aí eu volto pro campo da paquera, né? Até onde o homem pode ir para conquistar a sua amada? Essa é a grande pergunta. Será que eu tô sendo machista em ter uma atitude ousada de chamar a amada para sair? Ou simplesmente dar uma buzinadinha no trânsito quando a mulher atravessa na passarela? Então, são as atitudes. O machismo, na verdade, é mais a forma que você vai expressar, o próprio homem expressa o pensamento dele. Quando, na verdade, onde vai diferenciar o cavalheirismo e o machismo? Não, deixa que eu pago a conta porque isso é minha obrigação. Isso é um pensamento machista. A partir do momento que você abre a porta do carro porque você quer, porque você tem vontade de agradar a dama que está com você, é diferente. Então, passou na obra, mexeram com você, às vezes é desrespeitoso. Tem mulheres que acham ofensivo aquela atitude. Para os homens é natural, é normal. Ele apenas está tecendo um elogio. Então, a agressão, na verdade, não é o que o outro fala, mas como você recebe a informação que o outro está te projetando. E é possível que uma mulher, por exemplo, entre em depressão por causa disso? Por causa desse machismo? Ou por causa da forma que o marido trata, que os pais tratam, enfim, que os homens que a cercam estão tratando? Eu acredito, pelas minhas experiências, pelo contato que eu tenho tido com o público, isso não acontece. Por quê? Acontece sim, quando você se sente perseguido, que você desenvolve aquele pensamento paranoico, quando no trabalho, por exemplo, tem determinadas pessoas que se destacam com o seu corpo, com o seu cabelo, alguma outra situação, e elas começam a ser visadas por aquilo, e começam a receber adjetivos
sobre o seu corpo, sobre a sua beleza. Aí aquilo ali pode sim levá-la à depressão. Por exemplo, ela não gosta do quadril dela que é um pouco largo. Isso é comum com as mulheres. Então ela começa a fazer dieta porque todo mundo diz, olha como ela tá, olha o quadril dela como é grande. Então se sobressai aquele fenômeno que tem no corpo daquela mulher. Isso sim leva uma mulher a uma depressão, porque ela começa a brigar com o seu próprio corpo. A mesma coisa com o homem. Olha como ele é careca, né? Olha aí, carequinha, vem cá. Então o homem daqui a pouco começa a fazer implante de cabelo, remédios, isso e aquilo, e não aceita a sua calvície, deixa o cabelo crescer pro lado, joga para cima, ou seja, cria várias alternativas. Então, na verdade, o machismo ele vai ser muito... vai depender muito de todas as ações que houver ao redor e o que o outro está te falando. Como é que você vai receber essa informação? Eu posso dizer que você é bonita e eu posso dizer que você é um outro adjetivo. E você vai se ofender com os dois. Ou seja, tudo vai depender da informação que você recebeu, como eu vou te passar essa informação. Então o machismo ele é muito como eu vou te passar a minha ação, o meu comportamento. Dentro do setor de trabalho, o que é machismo e o que não é. Você está numa empresa, vai ter uma caixa para carregar, a caixa não é tão pesada. O homem chega e diz assim, deixa eu carregar para você, isso é uma gentileza. Mas se você disser, olha, onde tem homem, mulher não trabalha, aí é machismo, entende? Porque ela não pediu, ela foi e disse, vai lá e faz, espera aí, os direitos não são iguais? Então, não lutamos para isso. Então, por que a mulher não pode carregar a caixa, o homem também não pode carregar essa caixa? Então, é dentro desse critério, mais ou menos. A luta por esse direito que a gente já vem ouvindo há bastante tempo, que a gente já vem conhecendo, realmente a mulher tem conseguido o seu espaço, tem, enfim, conseguido espaços maiores e diferentes dentro da sociedade. Isso torna essa mulher mais forte? Essa possibilidade que a sociedade está dando, essa abertura que, na realidade, não está dando, né? Nós estamos conseguindo. Então, essa possibilidade, essa abertura que a gente está conseguindo dentro da sociedade nos torna mais fortes por causa disso? Ou nós conseguimos essa abertura porque nós já somos fortes o suficiente para conseguir? Ou você tem um pensamento machista, quando você pensa dessa maneira. Então, é muito delicado a questão do machismo e do cavalheirismo, né? São ações que tanto servem para o homem quanto para a mulher. Na verdade, é a gentileza. Hoje em dia, a gente, com essa questão urbana dos gêneros, vamos dizer assim, a generosidade, né? Você tem que ser generoso com o outro, gentil com o outro. Então, a gentileza mudaria o termo do cavalheirismo, que é lá do século XVI, né? Um termo mais antigo. A questão do machismo, né? Se você pegar essa frase, será que nós não somos do sexo forte ou somos do sexo frágil? Aonde nós somos diferentes? Além da biologia do próprio corpo, além da fisiologia do próprio corpo. Então, tem muito desse critério. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente desenvolve esses pensamentos dessa maneira. Senão a gente cai no erro de desenvolver um pensamento machista ou feminista. Não, nós somos do sexo forte, porque os homens são fracos. Então, assim, hoje a coisa está muito igual, o gênero está muito igual. Então, não existe mais muita diferença, apesar de ter ainda um grande grupo de mulheres que lutam por esses direitos, pela igualdade, mas você vê psicólogos e psicólogas cobrando o mesmo valor, trabalhando e ganhando os mesmos salários, discutindo de igual para igual. Você vê administradores em determinadas funções que também desenvolve e desempenha. Você tem mulheres engenheiras, você tem mulher policial e você tem homem policial. Agora, o que diferencia é aquilo que a gente já vem sempre conversando. É o comportamento, é o seu comportamento e a forma que você vai se colocar diante das pessoas, diante dos outros. Essa é a grande questão. Nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta e a gente já vai voltar com a pergunta do Jairo Santos, lá de Porto Velho. Se você quiser saber qual é a dúvida dele, continua com a gente, porque o intervalo é bem rapidinho e a gente volta já.